Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês todo o passo a passo dessa blusinha aqui que eu já tô usando aqui, super linda. E eu peço que você assista essa introdução porque eu vou dar algumas dicas para costurar essa peça. Eu quero compartilhar com vocês o nome do tecido, né? O tecido que eu utilizei é uma malha tricô, tá? Então ela tem elasticidade. Esse tecido você encontra lá na loja MF Tecido, é um tecido super bacana para você fazer esse estilo de blusa. Você pode fazer sem manga, como eu fiz, você pode fazer com manga, aí vocês fiquem à vontade para desenvolver a peça da maneira que vocês acharem melhor. Para costurar esse tecido na máquina doméstica, eu geralmente costuro tecidos de malha usando pontos zigue-zague. Durante o vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu programei a minha máquina, mas o que você vai fazer basicamente é colocar a sua máquina no ponto zigue-zague, vai colocar o ponto, diminuir um pouco a largura do ponto, tá? E vai também diminuir um pouquinho o comprimento do ponto para que ele fique um ponto mais pequeno e ele dê essa elasticidade quando você for vestir a peça, né? Porque se você costurar no ponto reto, quando você for vestir uma peça de malha, pode acontecer desse ponto estourar, ele não ficar bacana. Então, a minha dica é você costurar utilizando o ponto zigue-zague, tá? Se você não tiver uma overlock. Se você tiver overlock, você pode fazer toda a sua peça direto na overlock, tá? Eu fiz a minha direto na overlock, então ela foi toda costurada no overlock. Nos únicos lugares que eu usei o ponto zigue-zague foi para fazer o acabamento da cava, né, que a gente vai precisar para fazer o ponto, para finalizar, né, o acabamento, e também na barra. Na barra eu também fiz utilizando o ponto zigue-zague, mas eu vou mostrar tudinho para vocês. Quis aqui compartilhar essas dicas, né? Porque como é um tecido de malha, algumas pessoas têm dúvida quando vai utilizar a máquina doméstica. E dá sim para costurar malha da máquina doméstica, mas você precisa às vezes fazer esses ajustes. E outra dica bacana é você pegar um pedaço do tecido e testar antes de costurar a sua peça, tá? Então pega um retalhinho e vá programando a sua máquina de zigue-zague, vá mudando ali a largura do ponto, até você ver que você estica e esse ponto não arrebenta. Isso é muito bacana para que quando você for costurar sua peça não aconteça nenhum imprevisto. Como eu mencionei, esse tecido é da loja MF Tecidos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá conhecer esse tecido e outros tecidos também, que eles têm lá uma variedade de tecidos maravilhosos. Vale muito a pena você ir lá conferir. Lembra de comentar com eles, vocês vieram aqui do canal, que vocês vão ter aí um desconto super bacana. Quero aproveitar também já para avisar vocês, né, que não conhecem ainda o meu curso de modelagem e costura. É um curso completo aí para vocês aprenderem a desenvolverem as suas modelagens e ficarem aí livres para desenvolverem as modelagens de acordo com o seu gosto. Vocês vão desenvolver sob medida, né? Um curso super bacana aí, onde você vai aprender desde a fazer a modelagem até a costura das peças, tá? E também lancei essa semana aí uma aula avulsa, uma aula online. Eu também vou deixar o link da aula aqui para você que quiser também aprender a fazer uma peça aí super bacana, uma peça exclusiva. É uma aula avulsa, então precinho aí super em conta para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição e lá você vai aprender também desde a tirar as medidas a desenvolver o molde e a costura de uma peça. Então é uma aula completinha e através dessa aula você também vai ter muitas dicas técnicas que você pode adaptar também em outros modelos, tá? Então, vale muito a pena você aproveitar aí essa aula, já se inscrever e não perder essa oportunidade. Os links vão estar aqui na descrição para vocês. E é isso, pessoal. Vamos lá, então, aprender agora a fazer essa blusa. Então, gente, para fazer aqui essa blusa, que é muito fácil, tá? Eu vou usar, né, um tecido de malha. O tecido de malha é um tecido que tem elasticidade. Se você não for utilizar um tecido de malha, se você for utilizar um tecido que não tem elasticidade, você vai precisar aumentar um pouco aqui para deixar essa blusa mais soltinha. Então, como eu vou usar um tecido de malha, o que eu fiz? Eu fiz a minha base aqui. Eu não vou fazer pence de busto, porque não precisa nessa peça. Fiz a minha base mais justa ao corpo, né? Não deixei folgas de vestibilidade, porque a minha malha tem bastante elasticidade. Ah, Viviane, eu quero a minha blusa um pouco mais solta, eu não quero ela tão grudada no corpo. Aí você pode aumentar um pouquinho aqui na lateral, colocar 1 centímetro em toda a lateral aqui, aumentar para deixar a sua blusa mais soltinha, tá? Então eu coloquei aqui a medida do busto, cintura e quadril, as medidas exatas, sem acréscimos. E aqui é o meu molde das costas, meu molde da frente, então, como eu falei, não tem pence de busto, medidas exatas, tá?
A gola aqui, ó, o decote, ele tá bem certinho no pescoço. Eu vou manter dessa forma porque eu quero que a minha gola fique bem certinha no pescoço. A única coisa que eu vou fazer aqui é aqui no meu ombro, que eu vou tirar 1 centímetro, tá? Pra ela ficar bem certinha, porque como essa blusa vai ser sem manga, eu vou fazer ela... Eu vou tirar um pouquinho, senão esse ombro tá muito largo, né? Aí ele vai ficar muito grande. Então eu vou tirar 1 centímetro. Se você quiser tirar mais, você também pode, caso você queira fazer ela mais aqui, o ombro um pouco mais estreito, você pode tirar um pouquinho mais e refazer a sua cava aqui. Então eu vou refazer aqui a minha cava. Essa mesma modelagem vocês podem fazer com manga, tá? Se você for fazer com manga, aí você não precisa tirar esse 1 centímetro. Só isso, agora a gente vai recortar. Ah, lembrando, você vai colocar o comprimento que você quer que a sua blusa tenha, tá? Então, se você quiser a sua blusa mais curta, você pode fazer ela mais curta, você pode fazer ela cropped, você pode fazer ela mais longa. Isso é vocês que vão determinar aí no modelo de vocês. Eu vou recortar agora aqui. A minha eu fiz com 59 centímetros de comprimento. Estou com o meu molde cortado. É isso aqui que nós vamos utilizar, tá? Vocês viram que é bem simples, né? Agora a gente vai... Para esse modelo, eu vou fazer uma golinha aqui. Uma golinha alta. Então, a gente vai fazer agora essa gola aqui. Eu vou pegar a minha luz quadro. Vou traçar uma linha aqui. Por enquanto, sem medidas, tá? Só para me servir de base. A partir dessa linha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou medir meu pescoço. E à medida que der do seu pescoço, você acrescenta mais 2 centímetros, tá? Só pra essa gola não ficar muito ali grudada. Eu não gosto dela muito grudada no pescoço. Então, eu vou pegar a medida do meu pescoço mais 2 centímetros. E no meu caso, a medida do meu pescoço é 35. Eu acrescentei 2 centímetros, deu 37. Então, eu vou fazer aqui um retângulo, tá? A largura da minha gola, eu não vou deixar ela muito larga não, tá? Mas você pode fazer da largura que você quiser. Eu quero que a minha gola, quando eu dobrar ela, né, ela fique com 4 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui 4, só que aí eu vou marcar 8. Por quê? Para que eu possa já ter o acabamento dessa gola, vocês vão entender depois. Por exemplo, eu quero que a minha gola tenha 5 centímetros de largura. Então, você marca 10 aqui, porque depois a gente vai dobrar essa gola dessa forma assim. E aí a gente vai ter o acabamento aqui em cima, então a gente tem que dobrar o valor. Então, no meu caso, como eu quero 4, eu vou colocar 8. Então, eu vou marcar aqui 8 centímetros. E a gente vai ligar esses pontos formando aqui um retângulo. Então, aqui é a gola, tá? Que foi 8 por 37, né? Aí a gente vai recortar aqui esse retângulo. E pronto, gente. Essa é a modelagem da blusa. Então, vamos agora cortar o tecido. Esse tecido aqui, gente, vocês encontram lá na MF Tecidos, tá? Como eu falei, ele tem elasticidade, ele é um tecido assim, ó, todo canelado, tá? Ele se chama tricô de algodão, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link da loja pra vocês irem lá conferir, tá? Pra quem gostar aí, tem de outras cores também, tá, gente? Então, eu vou utilizar ele pra fazer essa blusa. Vocês que entrarem em contato com a loja da MF Tecidos, é só comentar que vocês vieram aqui do meu canal, tá? Comenta lá, Viviane Prates, que vocês têm desconto, tá bom? Então, não esqueça de mencionar o canal aqui lá pra eles, que eles vão te dar um desconto aí super bacana. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dobrar o meu tecido pra cortar a frente e as costas também. Então, tanto frente quanto costas, dobra do tecido. Pra costurar esse tecido, se você tiver a máquina doméstica, eu aconselho que vocês costurem no zigue-zague um zigue-zague mais fechadinho, tá, sabe? Mais pequenininho. Porque como tem elasticidade, pra sua linha não quebrar. Se você tiver overlock, você pode costurar direto ali na overlock. Agora eu vou recortar todo esse molde, deixando apenas 1 centímetro, tá? De sobra de costura. Ó, cortei já a parte da frente. Vamos reservar ela aqui. Vou pegar aqui o meu molde das costas, vou encaixar ele aqui, ó.
Vou colocar ele ao contrário, porque aí vai caber melhor aqui no meu tecido, tá? Então, a gente vai recortar aqui a parte das costas do mesmo jeito, tá? Deixando 1 centímetro de sobra de costura. Cortei a parte das costas. Agora eu vou cortar, gente, a parte da gola, tá? Eu vou ver se eu consigo cortar ela aqui nesse pedacinho aqui que sobrou. Ó, consigo. Então, eu vou cortar aqui, ó. E eu vou cortar com ela aberta assim mesmo, porque é uma vez só que nós vamos precisar cortar. Então, eu vou colocar ela aqui. Vou deixar sobra de costura, tá? Em volta dela, de 1 centímetro também, pra gente poder costurar na blusa. Então, vamos lá. Prontinho, gente, tudo cortado. E agora a gente vai começar a montar. E vocês vão ver como é simples e fácil. Vou tirar aqui os moldes, né, os alfinetes. E como eu falei pra vocês, eu vou cortar, eu vou costurar ela no zigue-zague primeiro. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, ó, lado direito. Vou colocar aqui, ó, uma sobre a outra. E nós vamos fechar os ombros, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui com o zigue-zague. Então, como eu falei pra vocês, vocês vão colocar no zigue-zague. O ponto, vocês podem diminuir o zigue-zague, né? Vai ter ali o desenho do zigue-zague na sua máquina. Você diminui ali pra ele ficar um pouquinho menor. E também pode diminuir o comprimento dele pra ele ficar mais fechadinho, tá? E aí você vai costurar reto aqui no zigue-zague. Agora, se você tiver overlock, você já pode fechar ela no overlock. Ó, gente, ó, fechei os ombros da minha blusa. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir ela assim. A minha gola, o que que eu fiz, ó? Eu dobrei a gola, passei uma costura aqui, fechei ela. O que eu vou fazer? A gente vai dobrar ela assim, ó. Lembra que a gente dobrou o valor, né? Por isso que a gente tem que fazer isso. Porque quando a gente dobrar assim, ó, já vai ficar o acabamento aqui da parte de cima. Então, ó, dobrei a minha gola dessa forma, ó. A costura ficou escondida aqui dentro, por isso que a gente fecha ela antes, pra não ficar aparecendo nenhuma costura. A gente vai arrumar ela bem certinho aqui, porque agora a gente vai costurar ela no decote da blusa. Então, ela vai ficar dobradinha assim. E quando eu dobrar, ela vai ficar com 4 centímetros. Aqui, ó, na parte das costas, eu vou dobrar assim, ó, e vou encontrar o meio das costas para que eu possa posicionar bem certinho essa costura no centro das costas. Então, vou fazer um pique aqui e vou fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar a gola, vai pegar aqui onde tá a costura da gola. Eu vou colocar a costura aqui nesse pique que eu fiz nas costas. Então, essa costura vai ficar nas costas. E aqui a gente vai prender toda a gola em volta do decote, tá? Então, é só ir prendendo. A gente vai costurar tudo de uma vez ela. E aí também, você faz um zigue-zague, aqui. Se precisar, dá uma esticadinha no seu tecido pra encaixar a gola, tá? E agora é só a gente prender toda essa gola aqui, ó, no decote. Prendi a gola aqui em todo o decote, a gente vai passar uma costura aqui, tá? Com o zigue-zague. Depois você pode fazer o acabamento no zigue-zague também, tá? Então vai ser uma costurinha reta. Então, ao invés de você passar a costura reta, que a gente tem sempre o costume de costurar, né? Que é a costura que a gente sempre utiliza, você vai usar o ponto zigue-zague e vai costurar aqui, reto, normal. Vai ter a sobrinha de costura aqui, aí depois, se você quiser fazer o acabamento com zigue-zague, também pode fazer. Se você tiver overlock, você pode fazer já, fechar tudo no overlock aqui. Pronto, pessoal, olha que linda que ficou aqui a nossa gola. Olha, fica muito lindo esse modelo, gente. Vocês podem fazer em outros tipos de malha também, mas nessa malha assim, caneladinha, fica muito lindo, tá? Lá na MF Tecidos tem tanto canelado assim, com essa malha tricôzinho, tá? Com essa malha tricô, ela é um pouquinho mais transparente, tá? E tem também a malha canelada, que é um pouquinho mais grossinha, tá? Então, vocês podem conferir lá, que vocês vão encontrar várias cores, gente. Fica super bonito. Então, você pode fazer aí uma de cada cor. Então, vai lá conferir, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse estilo de blusa, gente. Agora, a gente vai fechar as laterais. Então, eu coloquei a minha blusa aqui pelo avesso, então, direito com direito. Agora, a gente vai passar uma costura aqui na lateral da blusa. Se você estiver costurando no zigue-zague, você vai manter a sua costura no zigue-zague, vai costurar reto aqui usando o ponto zigue-zague. E aí depois você faz o acabamento aqui usando novamente o ponto zigue-zague. Se não, já faz direto aqui no overlock, tudo certinho. Acabamento da cava.
Você pode virar, fazer uma barrinha aqui, né? Virando 2 vezes. Depois que você fechou a lateral, você pode fazer uma barrinha virando 2 vezes. Ou você pode fazer um acabamento com viés. Então, você pode cortar um pedaço do mesmo tecido e fazer o acabamento aqui com viés. Tem a barrinha. A barrinha aqui a gente pode dobrar. Você pode passar no overlock e virar uma vez só, tá? Ou você pode virar 2 vezes também, se você quiser um acabamento, né? Que não fique aparecendo costura, nada. E passa o zigue-zague também, porque aqui precisa esticar. Se você passar o ponto reto, pode ser que não, né, que comece a quebrar ponto. Então, eu aconselho que você utilize o zigue-zague para fazer a barrinha aqui também, tá? Um zigue-zague mais fechadinho. Então, pessoal, aqui eu tô fazendo o acabamento, ó, da cava. Então, eu cortei aqui uma tira do próprio tecido, eu cortei reto mesmo, tá? Não cortei no viés dessa vez, porque ela tem elasticidade, então eu não achei tão necessário e ficou o acabamento super bom, tá? Então eu tô costurando em volta da cava. Se você quiser fazer esse acabamento antes de fechar as laterais, fica até mais fácil, tá? Então como que eu tô costurando, ó? Eu tô aqui com o lado direito da peça aqui, tá? Coloquei o lado direito do viés em cima do direito da peça. Porque eu não vou deixar aparecendo esse viés, tá? Eu vou fazer tipo estilo debrum, tá? Então, eu vou costurar ele aqui em toda a lateral aqui, ó. Então, eu dou uma leve, mas bem pouquinho esticadinha no viés, só pra assentar melhor, e eu vou costurando, ó. Tá vendo que eu tô deixando aqui, ó? Essa distância aqui, que foi 1 centímetro que eu deixei da margem de costura. E eu vou circular com essa tira aqui que eu cortei, ó. Ela tem que estar do tamanho aqui, né, da cava. Então, eu vou circulando, costurando ela tudo em volta da cava. Lembrando que é primeiro do lado direito. E aí, depois eu vou jogar todo esse acabamento pro lado do avesso. Aí, não vai ficar aparecendo. Eu até fiz aqui do outro lado, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas, ó, aqui do lado direito, vocês não vê o acabamento, ó. Tá vendo? Ele ficou pra dentro, ó. Tudo pra dentro assim, ó. E eu costurei com zigue-zague aqui também. Vocês veem, não fica aparecendo nada do zigue-zague. Até porque esse tecido, gente, olha que tecido maravilhoso, gente. Não deixa ver as costuras em zigue-zague. Eu fiz um zigue-zague bem pequenininho. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. A minha máquina, ela é eletrônica, tá? O comprimento do ponto tá em 2,5 e aqui a largura eu deixei com 1,8, tá? Então, você pode aí programar a sua máquina, testar antes no pedacinho do tecido. Eu sempre aconselho que vocês testem pra ver como que fica, tá? E aí, é só ir costurando essa tira aqui ao redor de toda a cava. E aí, quando eu finalizar aqui, eu vou mostrar como que ficou e como que a gente vai fazer o restante do acabamento. Aqui, então, ó, costurei aqui, tá vendo, ó? E aí, quando a gente finaliza a costura, vai ficar essas 2 pontinhas aqui que a gente tem que fechar. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar uma sobre a outra aqui, assim, ó, dessa forma. E eu vou passar uma costura aqui, ó, com zigue-zague também reta, fechando essas pontinhas aqui, ó. Tá? A gente vai fechar elas aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Passar uma costurinha reta aqui e depois a gente corta esse excesso aqui das pontinhas que ficaram. Agora, pessoal, que eu fiz isso, o que acontece, ó? Quando vocês costurarem, vocês vão ver que vai sobrar essa sobrinha aqui, né? Eu tô com o lado avesso agora da peça. E eu vou pegar aqui, ó, essa sobra, a gente vai jogar pro lado do viés e a gente vai dobrar ele assim, ó. Dobrou uma vez, aí você dobra o restante em cima da blusa. Então, no lado do direito, ó, ele não vai ficar aparecendo. A costura tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar dessa forma e a gente vai passar uma costura aqui, ó, na beiradinha aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês, ó. Lado avesso da peça, vai pegar essa sobrinha aqui, vai jogar pro lado do viés, vai dobrar uma vez o viés assim, cobrindo, né, essa sobra de tecido, e a outra você vai, ó, dobrar mais uma vez em cima da blusa, e não vai ficar aparecendo nada aqui do lado do direito. E eu vou passar a costurinha aqui, eu vou passar no zigue-zague também, então a gente vai costurar bem aqui da beiradinha, ó. E a gente vai dobrando dessa forma. Se você quiser dobrar tudo antes com alfinete, pra prender tudo certinho, pode dobrar antes, tá? Eu aqui vou dobrando conforme eu vou costurando, ó. Tá vendo? Então, a gente vai costurar assim. Ó. Deixa a agulha dentro da máquina toda vez que for mexer no tecido, né? Pra nada sair do lugar. E vai fazendo isso, ó. Joga o tecidinho pra cá, dobra o viés. Esconde tudo certinho e faz a costura.
E a gente vai fazer essa costura em toda a volta da cava pra fazer o acabamento dela, tá? Finalizei. Então, pelo avesso vai ficar assim, tá vendo? E pelo direito fica assim, ó, não aparece nada. E a blusa aqui praticamente, ela já tá pronta. A barra aqui, gente, ó, eu fiz, o que eu fiz? Eu passei uma vez no overlock, tá? E eu quis fazer só uma dobra pra não ficar muito grosso aqui, tá? Então, eu passei uma vez no overlock, dobrei 1 centímetro, né, pro avesso e passei a costura aqui. Passei com zigue-zague também. Aí vocês veem que não fica aparecendo devido ao desenho do tecido, né? Como eu falei, olha que tecido lindo, gente. E olha como que fica o acabamento super bacana aqui da cava, ó. Fica muito bonitinho. A golinha, gente, ficou maravilhosa. Olha que delicadeza. E é isso, gente, ó. Vou mostrar aí pra vocês como que ficou no corpo essa blusa, tá? Ela ficou muito linda.